Boa noite, irmãos, graça e paz. Graça e paz a você que nos assiste essa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um culto de missões da Igreja Batista Peniel. E para a gente começar a nossa semana, eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 17. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 17. A palavra do Senhor nos diz: portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança, a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Paulo está escrevendo aos cidadãos de Corinto, à igreja de Corinto, que era uma igreja que cria na palavra, que até experimentava de muitos dons, porém eles não colocavam muito em prática aquilo que a Bíblia dizia. Eles pregavam a palavra, mas viviam de uma maneira completamente contrária. Então ele falou: olha, eu estou enviando para vocês Timóteo. Timóteo vai contar a meu respeito e vocês vão perceber que aquilo que eu prego eu estou vivendo. O padrão ético da palavra, aquilo que Deus ensina, eu estou vivendo. Portanto, gente, me imitem. Imitem o meu estilo de vida. Será que nós podemos falar igual Paulo? Imitem, pode me imitar, vocês estarão imitando Jesus. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe, a minha palavra essa noite é para você tomar essa posição de Paulo. Ter uma vida que as pessoas possam imitar. Sabe, se você prega que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, então viva de acordo com isso. Prega o Evangelho para os perdidos, para a tua família, para os teus amigos, para os colegas de trabalho. Que as pessoas possam olhar para você e imitar a tua perseverança diante das tribulações. Que elas possam imitar a tua ousadia diante dos gigantes. Que as pessoas possam olhar para você e imitar a tua fidelidade diante das propostas. Que você possa ser um cristão exemplar, alguém que mostre com o estilo de vida que Jesus vale a pena ser adorado. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. E que o mundo possa olhar para a gente e ver verdadeiros adoradores. E eles decidam, inspirado com o nosso exemplo, a adorar o Senhor também. Pai amado, faça-nos cristãos, Pai, que vão refletir a Tua glória. Pai amado, em nosso meio, derrama da Tua unção, derrama do Teu poder, derrama em nós, Pai, algo especial, que o mundo, as pessoas à nossa volta, a olhar para cada um de nós, queiram ter o que nós temos, queiram ter o Teu amor, queiram ter a Tua paz, queiram ter do Espírito Santo que é em nós, Deus. Pai amado, que nós sejamos o sal da terra, e assim como o sal, Pai, faz com que as pessoas tenham um desejo pela água, Espírito Santo, que a nossa vida influencie as pessoas e ponha sede por Jesus, sede por Deus, sede pela Tua palavra, Senhor. Espírito Santo, tenha encontro e liberdade em nosso meio aqui essa noite. Espírito Santo, venha fluir com o Teu poder, a Tua autoridade, a Tua unção, Deus. Espírito Santo, nós ansiamos por ver o Teu milagre e o Teu extraordinário essa noite, Deus. Vem, Senhor, vem e revela a Tua glória. Vem, revela a Tua glória. Vem, revela a Tua glória em nosso meio, Pai. Que a gente possa ter pessoas que irão adorar o Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Chuvinha, friozinho, mas glória a Deus pela sua vida, que está aqui e nós podemos cultuar ao Senhor. Eu quero dizer que o Senhor, Ele se agrada de ti. Amém? Então que nessa noite nós possamos estar atentos a cada detalhe, a tudo que o Senhor vai ministrar no meu e no seu coração nessa noite.
Porque o nosso Deus, Ele é bom. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus, Ele é fiel. E eu quero começar dizendo para você uma coisa. Que todas as coisas contribuem e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que você está falando isso? Porque nós vamos começar adorando o projeto no deserto. Tem coisas que a gente não entende. Por que Deus permite que nós passamos ou que nós enfrentamos. Mas tem coisas que são necessárias nós passarmos para que o nome do Senhor seja glorificado em nós e através de nós. Assim como foi com o povo em meio ao deserto. Eles passaram muitas coisas, mas foi em meio ao deserto que eles experimentaram os maiores milagres de Deus sobre a vida deles. E foi por causa desses milagres que as nações, os outros povos, ouviram falar desse Deus. Por causa dos milagres. E na minha vida e na sua vida não é diferente. Então, para cada trajeto que Deus te coloca, há um propósito maior. E esse é o nosso Deus que faz projetos em meio ao deserto, em meio aos vales, em meio a sarça ardente, em meio a cova de leões, em meio a fornalha. É o Deus que, Ele não, muitas das vezes a gente quer que Deus nos livre de algumas coisas. Não é verdade? Senhor, eu não quero passar pela fornalha, eu não quero passar pelo deserto, eu não quero ter que parar dentro da cova dos leões. Deus podia ter livrado os servos dele disso, mas Ele permitiu para que em meio a essas circunstâncias Ele desse livramento. Então, queridos, Deus vai dar livramento, Deus vai fazer grandes coisas acontecer. Não é depois, mas é durante o processo. Amém? Então que nós possamos reconhecer que o nosso Deus é um Deus que faz milagres e sobrenaturais em todo o tempo. Amém? Vamos declarar que esse é o nosso Deus, que Ele está sempre por perto. Ele continua fazendo projetos em meio ao deserto.
mais a Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Esse Deus poderoso, Ele está neste lugar, amém? Que você possa crer que Ele te ama. E não importa o que aconteça, o amor do Senhor sobre a tua vida permanece, amém? E este amor, Ele tem que transbordar dentro de nós. Ele tem que transbordar de uma tal forma que as pessoas que se acercarem a nós, ela vai sentir este amor, vai ser curada, vai ser transformada, vai ser liberta. Que você possa ser um canal da revelação do amor de Deus. E falar para Deus: Senhor, eu quero amar as pessoas como o Senhor ama. Para a gente amar alguém, a palavra de Deus vai falar que nós devemos nos amar, amém? Porque ela nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Que você possa se amar, porque você é a imagem e semelhança do Senhor, amém? Ele te fez perfeito, Ele te fez com excelência. E você, através deste amor que vai inundar a cada dia mais, que eu imagino que você já é cheio de Deus, mas Deus vai te encher ainda mais, para que as pessoas possam saber que este Deus é o Deus de amor, amém? Aleluia, Senhor, te glorificamos, Senhor. Oh Deus, tira toda a preocupação da nossa mente, tira todo o medo, toda a angústia, Senhor. Levante suas mãos para os céus e comece a falar com o teu Deus, porque Ele está aqui. Que você possa falar com Ele, abrir o teu coração e falar para Deus: eu não quero me preocupar com as minhas coisas, eu quero me preocupar com o que o Senhor quer que eu faça e eu farei. Oh Deus, transforma as nossas vidas, Senhor. Transforma-nos, Pai. Queremos mais de Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Fico preocupado Só em como devo agir. Sou minha própria obsessão. Chega de olhar pra mim, abre a minha visão. Quero me entregar por inteiro ao teu agir. Põe o teu amor em meu coração. Chega de viver esta vida egoísta, só olhar pra mim, afasta do amor. Chega de viver esta vida egoísta, só olhar pra mim, me afasta do amor.
Senhor obedeceu o ide, mas para isso é necessário, Senhor, uma entrega. Nos entregamos, Senhor, nos entregamos a Ti. Faça o Teu querer, faça a Tua vontade em nós. Como Tu amas, que este amor esteja em nós. Muda a nossa maneira, Senhor, de viver. Faça o Teu querer. Quantas pessoas sofrendo muito mais que nós, Senhor. Cante este louvor, verdadeiramente pedindo a Ele. Sim, Senhor, eu quero ir. Eu quero ir porque às vezes, Senhor, o nosso vizinho está precisando de Ti. Eu estou preocupado comigo, Senhor. Eu quero amar como Tu amas. Eu quero amar como Tu amas. Eu quero amar como Tu amas, Senhor. Como Tu amas, Senhor. Oh, Tu entregaste o Teu Filho na cruz por mim. Isso é tudo que eu preciso. É o necessário para mim. O Teu amor, Senhor. O Teu amor, Senhor. Aleluia. Quero amar como Tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar em meio à multidão de curados e remidos, onde Tua glória pode nos tocar. Aleluia! Glórias a Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos, irmãos. Feche seus olhos. Nesse momento que todos estão com os olhos fechados, que possamos abrir nosso coração e nos entregar totalmente à presença do Senhor. Aleluia. Que você possa levantar agora as suas mãos e falar: Senhor, eu necessito, ó Pai, da Tua presença, ó Pai. Oh, Santo Espírito de Deus, eu necessito, Senhor, da Tua presença na minha vida. Pai, eu anseio pelo Teu amor, ó Deus. Oh, Senhor, venha derramar a Tua glória sobre nós, ó Pai, de uma maneira da qual não conseguimos ficar de pé, ó Pai. Oh, Santo Espírito de Deus. Eu não quero ser exemplo, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a Tua presença. Eu não quero ser artista, pois outro igual a Ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra Te adorar. Eu não quero usar clássicos, Eu nem mereço isso. Eu não quero ser
aqueles que necessitam da presença do Senhor em sua vida, vai declarar. Derrama tua glória até que Atrai a presença dele, aleluia. eu consiga mais ficar de pé. Pois eu sei que santo és. Aleluia. Aplausos ao Senhor. Som. Boa noite, a paz a todos. Queria chamar as crianças aqui na frente para a gente estar orando. Amém? Eita, que galera bonita. Irmãos, vamos estender as mãos para estar abençoando a vidinha deles. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai, em nome de Jesus, em unidade, Deus, como igreja, nós oramos e clamamos ao Senhor pela vida de cada uma das crianças, pedimos ao Senhor, Espírito Santo de Deus, leva, Senhor, eles lá em cima, Senhor, a compreender aquilo que vai ser ensinado para cada um deles. Senhor, coloca a Tua palavra no coraçãozinho deles. Espírito Santo, leva cada um deles, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a ter experiências contigo lá em cima. Usa, Senhor, a vida do professor, que ele seja a Tua boca essa noite lá para falar com as crianças, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Uma boa noite para você que está em casa. Compartilhe aí o link com os seus familiares, seus amigos, para que eles possam também estar participando do culto essa noite. Amém? Irmãos, essa noite eu vou estar trazendo aqui para vocês uma palavra. Muitas vezes a gente se pergunta, né? Com que propósito eu estou nessa terra? Né? Muitas vezes a gente se pega, às vezes, pensando, né? O que eu estou fazendo aqui? Principalmente quando as coisas começam a dar errado, né? A gente vai caminhando, seguindo, tipo, deixa o dia passar, deixa o ano passar, e eu vou levando, eu vou indo, e que o Senhor me sustente para aguentar. É praticamente isso, né? Mas a palavra que eu vou trazer aqui essa noite realmente, eu coloquei até um tema assim, ó. Deus nos criou com propósito. Temos uma missão a cumprir, né? Então, nós temos um propósito. Deus nos criou com um propósito. Então, você saiba que você não está aqui por acaso. Você não veio para esse mundo por acaso, né? Você não é um por acaso. Você é um projeto de Deus. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a sua vida. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre João Batista, para nós estarmos vendo, através da vida dele, através da caminhada dele, o propósito que Deus teve ali, né, para a vida de João Batista. Vou pedir para os irmãos abrir, por favor, lá no Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo... A gente vai começar lendo do versículo 5 ao 17, tá? Quem puder estar levantando, vou pedir para estar levantando. Quem não puder, pode continuar sentado. Lucas capítulo 1. A gente vai percorrer hoje um pouquinho nas escrituras, tá, irmãos? Lucas 1, versículo 5 ao 17. Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu abro a Tua palavra, peço, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, a revelação, Senhor. Revela, Senhor, essa noite para os nossos corações, aquilo que o Senhor tem para falar conosco, ó Deus. Senhor, nos ensina, nos mostra, Senhor, nos faz entender, Senhor, qual é o nosso propósito
em Ti, Senhor. O que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. O que o Senhor deseja de nós. Ô Espírito Santo de Deus, fica à vontade. Eu peço, Senhor, me capacita. Coloca, Senhor, a Tua palavra na minha boca, Senhor, no meu coração. E me ensina também, Senhor, que eu também estou aqui para aprender contigo, Deus. Porque Tu és soberano e maravilhoso. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Então, começa aqui falando sobre o nascimento de João Batista, tá? Lucas 1, 5 a 17. Começa assim, ó. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Então, nesse tempo, tinha ali um homem, né, que trabalhava ali no templo, né, era um sacerdote, que era Zacarias. A sua mulher Isabel, os dois pertenciam, né, ali à descendência que vinha de Arão, que era do povo separado para Deus, para cuidar do templo, para cuidar das coisas de Deus, né? E engraçado que assim, aqui fala que os dois eram irrepreensíveis. Os dois aos olhos ali dos homens e principalmente aos olhos de Deus, eles eram irrepreensíveis. Eles eram totalmente obedientes aos mandamentos, aos ensinamentos. E eu achei interessante isso, né? Deus, ele vai escolher, né, uma família. Daquela família ele vai levantar um homem. Da família. Ai, por favor, irmãos, podem sentar. Me perdoem. Me empolguei aqui, não mandei ninguém sentar. Então, assim, dessa família, então, Deus, ele escolhe uma família da onde ele quer levantar um grande homem, né, que era João Batista, para um grande propósito que Deus tinha, né? E por que Isabel e por que Zacarias? Porque Deus sabia que podia contar com eles, né? Porque, veja bem, eles eram irrepreensíveis, eles eram totalmente obedientes aos ensinamentos. Então, Deus sabia o quê? Que aquela criança que iria nascer ali, ela iria ser ensinada nos caminhos, aquela criança iria conhecer a Deus, né? Porque João Batista tinha os pais que eram irrepreensíveis, eles eram totalmente obedientes a Deus, né? E aí, aqui continuando, fala que Isabel era estéril, né? E aqui no versículo 8, ó, certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Então aqui fala, né, que o filho dele seria motivo de prazer e de alegria para eles. Então João iria nascer, e aí ele seria motivo de alegria para seus pais. Olha só, no decorrer, eu fui vendo, né, como que é a influência dos pais na vida dos filhos, né? Porque os pais eram obedientes a Deus, os pais eram irrepreensíveis aos olhos de Deus, e quando Isabel engravidou, que Deus operou milagre na vida dela, já veio uma palavra do anjo de que o filho deles iria dar muita alegria para eles, né? E mais, né, aqui fala, né, que pois será grande aos olhos do Senhor, aquela criança seria grande aos olhos do Senhor.
E continuando, ó, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Antes mesmo de João nascer, ele já seria cheio do Espírito Santo. Ali, já no ventre da sua mãe, João já tinha sido escolhido por Deus para uma grande obra. Ali no ventre da sua mãe, Deus já tinha um propósito para a vida dele. E engraçado que na mesma família, Deus uniu João e Jesus, né? Porque Isabel e Maria, elas eram parentes. A Bíblia diz que elas eram parentes. Eu falei, nossa, Deus foi na mesma família e levantou Jesus e João para uma grande missão. E assim também somos nós, né? Como eles. Versículo 16 aqui, ó. Fará retornar muitos dentre... Então, João, ele continuando falando da criança, né? Ele fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então aqui o anjo, ele fala ali, né, para o pai de João. Ele vira e fala assim para Zacarias, ele vai vir para preparar o caminho para o Senhor, né? Ele vai vir para trazer o povo de Israel de volta para o arrependimento. Imagine, né? Você não pode ter filho, de repente você engravida e vem uma promessa dessa, né? Seu filho vai ser tudo isso, seu filho vai ser muito importante aos olhos de Deus. Aí, continuando aqui, cadê? Então, assim, né? Tanto como Jesus, como João, eles foram escolhidos ali para uma grande missão. Nós também. Nós, desde o ventre da nossa mãe, Deus nos escolheu para uma grande missão. Deus também, da mesma forma que escolheu João, da mesma forma que Deus ali colocou Jesus também, da mesma forma somos nós, não estamos aqui por acaso. E conforme a gente vai caminhando com o Senhor, o Espírito Santo ele vai nos revelando qual é o propósito, né? A missão nós já sabemos, no decorrer aqui a gente vai entender, né? Mas Deus tem mais propósitos para a nossa vida. Agora andando aqui um pouquinho, Lucas capítulo 1, versículos 76, 77. Fala assim, ó, a respeito de João, né? E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho. A missão deles deve ter continuidade através das nossas vidas. Fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Em Lucas capítulo 9, versículo 1, 2, fala assim, ó. Lucas capítulo 9, versículo 1, 2, fala assim. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, assim, essa é a missão, né? Essa foi a missão que começou ali com João, essa foi a missão que começou ali com Jesus, essa é a nossa missão, que é o quê? É ir, pregar o reino para as pessoas, curar os enfermos, libertar os cativos. Essa é a missão que começou lá, é a missão que passou pela igreja primitiva, é a missão que chegou hoje para as nossas vidas. Muitas vezes, eu até coloquei uma observação aqui, né? Que muitas vezes nós somos frustrados. Às vezes a gente vive uma vida frustrada, né? Chateado, triste. Ah, mas por que as coisas não dão certo? Né? Porque às vezes a gente está vivendo nossos próprios propósitos. A gente cria na nossa mente a forma que tem que ser a nossa vida, e aí não dá certo o que a gente quer e a gente vive frustrado. Quando nós deveríamos viver o quê? O propósito. Aquilo que a gente já sabe que a gente foi chamado para fazer, né? Por que eu estou aqui? A gente já sabe. A gente está aqui da mesma forma que João esteve aqui, né? Veio para pregar o reino, veio para pregar o arrependimento, veio para levar as pessoas a Deus. Nós estamos aqui
primeiramente por isso. Primeiramente, isso é uma obra que os anjos gostariam de fazer, mas o Senhor nos presenteou. É um presente. Deus confiou na gente. Já viu isso, cara? Deus, o grande Deus, confiou na gente para fazer essa obra, para continuar essa obra. Então, que a gente não venha decepcionar, que a gente venha realmente entender o nosso propósito. Aí a gente vai ter uma vida abundante, uma vida alegre. Por quê? Porque o restante, conforme a gente está ocupado com as coisas do Senhor, as coisas vão acontecendo. Quando a gente vê, tudo aquilo que a gente precisa já chegou, já aconteceu. Porque a palavra diz que Deus sabe o que a gente precisa. E Ele é tão maravilhoso que Ele não deixa faltar. Ele coloca sim aquilo que a gente necessita no tempo certo, no momento certo. Então vamos ocupar nosso coração com o propósito de Deus, que a gente vai ser feliz. Agora continuando aqui, ó, Lucas capítulo 3. Vou voltar um pouquinho. Lucas capítulo 3, versículo 2. Vou ler a partir do versículo 1. Ó. Aqui João já cresceu, né? Ó, no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, gente, quanto nome, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Aí me veio assim, então veio a palavra do Senhor a João no deserto. João, ele ficava no deserto. João, ele pregava no deserto. No deserto, Deus fala conosco. Porque aqui fala que a palavra do Senhor veio a João no deserto. Né? Muitas vezes, quando nós estamos passando pelo deserto, a gente para de orar. Por quê? Porque dói muito, tá difícil. Né? Porque o deserto ele é difícil mesmo. Para aqueles que já fizeram viagem para Israel, que estiveram no deserto, fala que a noite é muito frio e durante o dia é muito quente. Né? Então, o deserto é lugar difícil mesmo. Mas no deserto Deus fala. Né? Aqui fala que no deserto Deus deu uma instrução ali para João, né? Então que nós não venhamos nos calar quando a gente estiver passando pelo deserto, que aí é o tempo realmente de orar, é o tempo de buscar o Senhor, porque no deserto ali Ele vai falar conosco, e ali no deserto a gente está quebrado, no deserto a gente fica quebrado, e aí a gente fica mais sensível, o coração abre, o ouvido abre, né? A atenção é toda voltada para o Senhor. Então, o deserto é um lugar de crescimento. É difícil, mas ali é o lugar onde a gente cresce. O que eu achei interessante, que assim, o ministério, tanto de João como de Jesus, a missão deles se iniciou ali. Igual eu estava vendo, aqui fala, ó, em Lucas 1:80, Lucas capítulo 1, versículo 80, fala assim, ó. E o menino, falando de João Batista. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Então era no deserto que João crescia e se fortalecia no espírito. E Jesus, logo depois do batismo dele, ele foi levado pelo Espírito para o deserto. Então, assim, eu falei, nossa, que interessante. Depois disso, começou a missão deles. Então, no deserto, aí eu falei, nossa, que interessante. Por que o deserto? Porque o deserto é onde forja a pessoa para se tornar forte. Porque se você vence o deserto, você vence qualquer outra coisa. E aí eu falei, gente, que interessante. Ali, o caráter de João foi forjado, ele foi fortalecido. E eu acho interessante porque fala, ele foi fortalecido no Espírito. No nosso Espírito, a gente é fortalecido no deserto. Dá glória a Deus pelo deserto que vocês estão passando. A gente tem que dar glória. É difícil, gente, eu choro até no deserto.
Mas a gente sabe que é necessário. Porque você pode perceber, toda vez que você passar pelo deserto, você vai ver que você está mais forte depois que você passou. Aqui no versículo 3, voltando para o capítulo 3, versículo 3 ou 6, aí continua, ele percorreu, João, né? Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Então aqui o profeta Isaías já tinha dado uma palavra, profetizado uma palavra lá atrás a respeito de João. Que João seria aquele que viria, né, igual fala aqui no início, voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor. João, ele veio para ser aquele que iria preparar o caminho, queria pregar o arrependimento, né, preparar o coração das pessoas para quando o Senhor Jesus começasse o ministério dele. Porque aí João pregou o arrependimento e Jesus veio com a salvação. Para se ter a salvação, tem que se ter primeiro o arrependimento. Porque uma pessoa ela é salva quando ela verdadeiramente se arrepende. E aqui, João clama por uma mudança de coração e vida santificada, né? E cita o versículo de Isaías mostrando que Jesus veio para todos. Igual aqui no versículo 6, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Nesse tempo se pensavam que a salvação era só para os judeus. Mas aqui já estava, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Então a promessa já era para toda a humanidade. Como chegou até a gente. Glória a Deus pela vida daqueles que lá atrás cumpriram a missão, obedeceram. Senão a palavra não teria chegado até nós, a salvação não teria chegado até nós. Versículo 7 e 8. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Então aqui, ele repreende aqueles que vinham, porque vinham muitos, né? Os fariseus também vinham ali. Vinham aqueles que realmente ouviam João ali pregando ali no deserto, iam até ele e se arrependiam verdadeiramente, abriam o coração e se entregavam ali, né? Mas vinha também aqueles que eram curiosos e aqueles que falavam: opa, é melhor eu aceitar, por quê? Porque vai vir o juízo, né? Então, por medo do juízo, eu vou lá, aceito, me batizo ali, porque João batizava ali eles nas águas, né? E tá tudo certo. Só que não tá nada certo. Porque, primeiramente, é preciso o quê para ser salvo? O arrependimento, né? Então, aqueles que iam até João e verdadeiramente se arrependiam, sim. Aqueles, quando Jesus, logo depois Jesus viria, né? Eles iriam sim ser salvos. Agora, aqueles que ouviam ali, eu vou, igual hoje, né? Eu vou para a igreja só porque eu não quero ir para o inferno depois. E o arrependimento aqui? Porque Deus, ele sonda os corações, né? Deus, ele conhece os corações. Não é só eu entro no mar, sou batizado, estou salvo. Não, começa aqui dentro. Começa no arrependimento. Tem que haver um verdadeiro arrependimento. O arrependimento que João pregava. Por isso que João falou aqui, raça de víboras. Porque o Espírito Santo revelava aqui que muitos vinham só por interesse de não ir para um juízo final, ou mesmo só para estar ali curioso, né? Igual os fariseus, só de curiosidade. A gente até achava dura, né? Raça de víboras. Mas João, ele era sincero, né? E aqui quando ele fala, né, quando ele fala aqui, pois eu lhes digo que, e não comecem a dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão.
porque João desprezava completamente a ideia da bênção espiritual basear-se na raça que a pessoa pertence, né? Porque eles achavam, a gente é do povo de Deus, né? A gente é filho de Abraão, a gente é salvo. Não, a salvação vem através do arrependimento. Mas eu entrei nas águas, me batizei, eu estou na igreja, eu sou salvo. Não, a salvação vem através do arrependimento. Tem que haver o arrependimento. Tudo começa no arrependimento. Aqui, versículo 9. O machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Aqui mostra a urgência ali do ministério de João, da missão de João. Existe uma urgência. O machado já está posto à raiz da árvore. Existe uma urgência no nosso ministério, na nossa missão também. O machado já está posto à raiz da árvore. Aqueles que não der bons frutos, será cortado e lançado ao fogo, no inferno. Existe uma urgência da igreja despertar e ir levar as boas novas, levar a salvação para as pessoas. Porque a palavra diz, o machado já está posto à raiz da árvore. É uma responsabilidade nossa, é o nosso propósito, é a nossa missão de ir e pregar a salvação para aqueles que estão lá fora, para que eles não sejam cortados e lançados ao fogo. Aqui, continuando o versículo 10, o que devemos fazer? Aí perguntam para João ali, né? O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões para João. João respondia, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo, divida, né? Porque era um costume dos discípulos dividir, né, as túnicas. Versículo 12. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Os publicanos, eles eram cobradores de impostos, eles eram mal vistos naquela época, né? Porque muitos, como nos dias de hoje, cobravam mais, né? Então, eles eram mal vistos pela sociedade. E aqui João fala para eles, né? Seja honesto, né? Não cobrem nada além do que lhe foi estipulado, do que é certo, né? Versículo 14. Então, alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração. Se acaso João não seria o Cristo? Né? Então aí, no versículo 10 ao 15, resumindo, João deixa claro que tem que haver arrependimento e mudança. Né? É o que ele falou para os soldados, é o que ele falou para o publicano, é o que ele falou para as multidões. Resumindo, é o que? Se arrependa do que você fazia de errado e muda de vida. Porque não dá para continuar tendo a mesma vida que tinha antes. Tem que haver o arrependimento, ele traz mudança. Se não tem mudança, é porque não teve arrependimento. Se não teve arrependimento, não há salvação. Por quê? Arrependimento, salvação. Arrependimento, mudança de vida. Amém? Aqui, versículo 16. João fala, porque eles começaram a questionar, né? Se João não seria o Cristo. Aí no versículo 16, João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí João fala, né? Não sou o Cristo, né? Eu batizo com água, porque João ele batizava só nas águas. Mas ele fala, vai vir alguém mais poderoso do que eu, que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Né? Aí ele está falando o quê? De Jesus. Né? Então, assim, quem batiza com o Espírito e com fogo? Jesus. Os homens batizam na água. Só que para mim ser batizado com o Espírito e com fogo, eu preciso do quê? Para mim chegar até Jesus? Arrependimento. Porque sem arrependimento eu não chego até Jesus. Porque eu vou continuar sendo a velha criatura, a mesma pessoa. Eu não mudo nada. Né? Então, para quê? Eu chego
a Jesus, eu me arrependo, eu chego a Jesus. Quem se arrepende, chega a Jesus. E ali, Jesus nos batiza com fogo, Jesus nos batiza com o Espírito. E aí eu até coloquei aqui uma lembrança que veio da igreja de Atos, né? A igreja de Atos. Porque lá em Atos 1:8, fala assim, ó: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus falou, né? Ali, deixou ali, que depois que aquela igreja recebesse o poder, eles iriam por todos os lados, eles seriam testemunha por todos os lados. Tanto que o Senhor mandou eles ficarem ali até eles serem cheios, né? Enquanto eles não foram cheios, eles permaneceram ali. Porque ninguém pode fazer nada se não for cheio do poder do Espírito Santo. A obra, a missão, ela só pode ser cumprida se for através do Espírito Santo. E aí eu falei, nossa, que interessante, porque lá em Atos 2, aquela igreja já tinha recebido, sido derramado o Espírito sobre ela. Aí fala que aí eles foram, foi onde Pedro pregou, mais de não sei quantos mil se converteram, né? Não vou falar o número para não falar besteira. Mas assim, a partir dali, a igreja, ela se espalhou, eles começaram a fazer maravilhas. O que Jesus fazia, os discípulos faziam, a igreja primitiva fazia. E aí eu lembrei de uma coisa, veio a perseguição. A perseguição não parou a igreja. Sabe por quê? A igreja era cheia do Espírito Santo. A igreja, ela só para quando ela não tem o Espírito Santo nela. A igreja para. Agora, a igreja primitiva foi derramado o Espírito. O Senhor falou, fiquem até vocês serem cheios. Quando eles foram cheios, eles foram. E nada parou mais eles. E é isso, irmãos. A gente tem que o quê? Ser cheios do Espírito Santo. Nada vai parar a gente. Nem a perseguição, nada vai parar a gente. Porque as nossas perseguições aqui são outras, né? Mas muitas vezes param a gente. Perseguições, né, assim, que a gente fala, não se compara com a das igrejas perseguidas, né? Mas já para a gente. Eu falo, gente, a igreja no Brasil, a gente tem que despertar. A gente tem que ser cheios do Espírito Santo, né? Por quê? Porque aí a gente vai, nada vai parar, né? As lutas não vai parar, as dificuldades não vai parar, o sofrimento que vem sobre a gente não vai parar, as enfermidades não vai parar, nada vai parar a gente. Em nome de Jesus. Versículo 17 e 18. Ele traz, aí João continua falando, ele traz a pá, falando sobre Jesus. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas, né? Então aqui, João, na linguagem deles, ele deixa claro, né, o que seria ali a separação, né? Ele fala da condenação para aqueles que não se arrependerem, para aqueles que estarão realmente ali obedecendo, aqueles que serão fiéis e aqueles que serão infiéis no final, né? A separação que o nosso Senhor vai estar fazendo. Versículo 19. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa da Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Aí aqui no versículo 19, João vai preso, né? Porque João, ele pregava a verdade. João, ele era um homem cheio do Espírito. Um homem cheio do Espírito prega a verdade. Ele falou para Herodes que Herodes estava errado, que Herodes se separou e pegou a mulher do irmão. Ele falou, a vida de vocês está tudo errada. Ele falou a verdade, né? E por causa disso, ele foi levado preso. Mas Herodes gostava de ouvir João, que eu continuei umas passagens lendo e falava que Herodes, ele gostava de ouvir João, porque ele via ali a verdade, a autoridade, né? Mas o homem é falho, né? Aqui, Lucas capítulo 7, gente, estou quase encerrando, tá? Eu não sei nem que tempo que eu estou aqui, mas já está quase acabando aqui. Lucas capítulo 7,
versículo aqui 18. João estava preso. E aí fala assim, ó, Lucas capítulo 7, versículo 18. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntar: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos. E concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Então, olha só, hein? João estava preso, mas João deixou discípulos. Os discípulos de João foram lá falar com ele, e João falou: vai ver se esse que eu estou ouvindo, João preso, ouvia falar das maravilhas que Jesus estava fazendo. E aí João pede para os seus discípulos ir e perguntar se aquele que estava fazendo aquelas maravilhas era aquele que eles estavam esperando, o Messias. Por quê? João preparou o caminho, né? Para quem? Para o próprio Jesus. Então aqui ele fala, vai lá e pergunta para ele se ele é aquele, né, que eles estavam esperando. E aí Jesus manda os discípulos de João voltar lá e falar para João tudo o que estava acontecendo, os milagres e maravilhas. Porque João entenderia que era Jesus, que era o Messias, que era o esperado. Aí eu falei, imagine a alegria de João ali naquela cadeia. Porque, irmãos, quando a pessoa já entendeu qual foi o propósito dela, qual foi a missão dela, não importa se estão tocando na carne, não importa se ela está presa, não importa se ela vai ser morta, o que importa é que ela cumpriu a missão dela. E João queria saber isso. João estava preso, mas com certeza ele não estava se importando com isso, ele estava se importando com o que ele estava ouvindo. Finalmente, o reino chegou até nós. Finalmente, o reino veio. Aí ele pega e fala, né? Aí eu pensei, imagina a alegria de João, mesmo preso. Tipo, a missão foi cumprida. Eu cumpri a minha missão. Eu preparei o caminho e ele chegou. Ele chegou e ele está fazendo tudo aquilo que estava escrito a respeito dele. Então eu creio que naquele momento João descansou, né? Tipo, cumpriu, né? Foi igual Paulo, né? Combate é um bom combate. Só faltava João falar isso. Combate é um bom combate, né? Porque aqui ele entendeu, a missão dele foi cumprida. O Senhor estava ali e estava operando as maravilhas. E o que eu achei interessante assim, que eu coloquei até uma observação. João, ele foi morto. Eu tô aqui, isso. João, ele foi morto, mas ele deixou discípulos, né? Que a gente venha deixar discípulos. João, ele foi decapitado, né? Decapitado, diz, né? Cortaram a cabeça dele. Mas, assim, ele cumpriu a missão dele e ele ainda deixou discípulos. Que nós venhamos ser uma igreja, que venha dar frutos, venhamos deixar discípulos. Quando a gente for, que a gente venha deixar discípulos, né? Venhamos fazer discípulos, pessoas que venham ter a visão do reino. Não vamos nos embaraçar mais com as coisas dessa terra. As coisas dessa terra vêm só para atrapalhar a gente de entender a missão. Que a gente venha cumprir aquilo que o Senhor deixou para a gente cumprir. Assim como João, que a gente venha se alegrar, né? Ter alegria no coração de o Senhor me chamou com um propósito. Eu vim para essa terra e eu cumpri o propósito que o Senhor tinha para a minha vida. Amém? Aqui no Lucas capítulo 7, versículo 24, fala assim, ó, Lucas capítulo 7, versículo 24. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João.
O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Eu fui ver o que era o caniço agitado. É aquelas pessoas, né, que não se posiciona. Não é uma hora, se a pessoa fala uma coisa, ela já é sim para todo mundo, né? João não. João, ele tinha posicionamento. Ele era firmado na palavra de Deus. Não importava o que vinha, se vinha perseguição para cima dele. O que era, era. Aí Jesus fala aqui, né? Um caniço agitado pelo vento, ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Gente, que lindo, né? João, ele renunciou à vida social dele. A vida de João foi no deserto pregando ali o reino, né? Pregando o arrependimento. Ele renunciou à vida social dele para servir ao reino. E ele agradou o coração de Deus, né? João agradou de tal forma que Jesus falou aqui, né? Dos nascidos de mulher não há ninguém maior do que João. Ele estava falando da humanidade de João, né? Uma pessoa que nasceu de mulher e foi tão grande, né? Por quê? Porque a vida de João foi totalmente focada para o reino, focada para Deus, focada para a missão de Deus. Irmãos, que a gente também venha entender isso, que a gente venha ter uma vida focada. Podemos sim ter a nossa vida social, a gente não vai para o deserto, né, viver lá, mas assim, que tudo que a gente fizer que venha ser para a glória de Deus. Amém? Queria pedir para os irmãos estarem levantando para a gente orar, chamar o pessoal do louvor aqui, por favor. Você que está em casa também, queria pedir para vocês agora, vocês estarem fechando os olhos de vocês, colocando a vida de vocês diante de Deus, orando ao Senhor, falando: Senhor, eis-me aqui para a tua vontade, eis-me aqui para o teu propósito. Não tenha medo de se entregar. Eu sei que quando a gente fala assim, Senhor, eis-me aqui, dá um medo, dá um gelo na barriga, o coração prende, mas pode confiar, porque o Espírito Santo, ele é aquele que ele sustenta. O Espírito Santo é aquele que mesmo no deserto, ele vai te dar força, ele vai te dar coragem. Ali no deserto ele vai te levar ao crescimento, para você se tornar aquela pessoa que ele quer que você seja, para você se tornar aquela pessoa da qual ele tem um propósito. Ele vai começar a colocar no teu coração, nesse momento que você falar: Senhor, eis-me aqui, Deus, me direciona, Espírito Santo. Ele vai começar a colocar no teu coração os sonhos dele. Entrega totalmente a sua vida, o controle dela nas mãos de Deus. Totalmente. Larga o controle. Muitas vezes Deus não faz o que ele tem para fazer nas nossas vidas porque a gente não larga o controle. A gente quer controlar, a gente quer direcionar. O Espírito Santo, ele não vai mover naquilo que não é entregue a ele. O nosso Deus, ele é cavalheiro. Entrega. Oh Deus, em nome de Jesus. Quero me entregar por inteiro ao teu agir. O teu amor, meu coração.
aqui essa noite que nunca entregou a vida para Jesus, que essa noite quer estar fazendo essa oração, entregando a vida para o Senhor, falando: Deus, toma o controle, eu não quero mais, Senhor, ficar dirigindo a minha vida. Pode levantar sua mão no seu lugar, se tem alguém aí que nunca entregou a vida para o Senhor Jesus. Vou estar orando por você. Se tiver alguém também que entendeu que a palavra falou ao seu coração essa noite, que o Espírito Santo falou e você entende que você precisa verdadeiramente falar: Senhor, eu me arrependo, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Se tem algo que está travando a sua vida, de você caminhar, se você sabe que tem alguma coisa, porque, irmãos, sem o verdadeiro arrependimento a vida fica travada, o ministério fica travado. O Senhor, na hora que estava preparando essa palavra, Ele falou: muitas vezes está tudo travado porque falta o arrependimento. Oh, irmãos, não tem vergonha não. Em nome de Jesus, se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, vem aqui na frente. Amém? Amém? Em nome de Jesus Cristo. Quero amar como tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar em uma multidão de curados e remidos, onde tua glória eu quero amar como tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar em meio à multidão de curados e remidos, onde tua glória pode nos tocar, nos tocar, nos tocar. Eu quero estar, nos tocar, onde tua glória, onde tua glória nos tocar, onde a tua glória Oh Deus, orei, e obrigada, Deus. Senhor, obrigada, Deus, por falar aos nossos corações, Deus. Obrigada, Deus, pela tua palavra, Senhor, revelada aos nossos corações essa noite. Oh Senhor, em nome de Jesus Cristo, continua fortalecendo a tua igreja, Senhor. Oh Senhor, que nós venhamos ser, Deus, voltar a ser a igreja primitiva, Pai. Que nada venha nos parar, que venhamos romper, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar um pouquinho. Você que está em casa, Deus abençoe em nome de Jesus. Que essa palavra possa ter te abençoado. Compartilha com aqueles que você sabe que precisa também. Amém? Que Deus os abençoe.